Oi, eu sou a Gisele, do Ateliê Gisele Luise. Esse é o terceiro vídeo desse nosso projeto aqui do Noel. Eu peço desculpas pela demora de postar esse terceiro vídeo. Eu tive um problema com o meu celular, perdi algumas partes da gravação desse terceiro vídeo. E vou tentar trazer isso nos próximos projetos agora. Poltrona, mesinha, o gorro. Eu tentei mostrar como eu fiz, mas não é a mesma coisa, né? Não fica clara a explicação. Então, os próximos vídeos agora eu vou tentar trazer esses elementos que eu não consegui recuperar nesse projeto. Eu peço que você deixe seu like, peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e me ajude na divulgação do meu trabalho. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada para quem estava me perguntando o que tinha acontecido, se não ia sair a terceira parte. Peço desculpas novamente e vamos lá? Aqui eu preencho o cinto todo com a cor sépia. Tome cuidado para não preencher a fivela, porque a fivela é dourada. E eu vou sombrear com o preto e iluminar com o branco. Aqui já está o cinto, todo preenchido com a cor sépia. Aqui eu já começo trabalhando a sombra com a cor preta. Eu faço aqui próximo a fivela, pouca tinta no pincel, coloco a tinta e espalho bastante, movimento bastante o pincel para não ficar tão marcado. Aí também eu uso o preto para fazer a sombra, né? Dos dois lados, onde o cinto passa aí. O preto é muito pouca tinta no pincel, toma cuidado para não exagerar, senão fica muito escuro. E quando a gente for usar a luz, ele vai ficar cinza, né? Se a gente exagerar no preto. Então, é pouca tinta no pincel. Aqui dá claramente pra gente ver aonde eu tô trabalhando a sombra. Aí embaixo da manga também, que o cinto tá embaixo, né? A gente faz uma sombra, coloca a tinta, trabalha bastante o pincel e puxa, fazendo movimentos circulares, pra não ficar tão marcado, não ficar aquela tinta parada. Sempre trabalhando com um pincel pequeno e pouca tinta no pincel, pra gente não correr o risco de errar a pintura, né? É mais fácil você colocar mais tinta do que depois consertar aí um excesso de tinta. Eu vou dar uma acelerada no vídeo para ele não ficar muito longo e muito repetitivo, porque aí eu só faço a sombra aonde em torno da fivela, do lado ali da barriguinha dele que tá em cima do cinto, o joelho que tá na frente do cinto. Então é pincel pequeno, pouca tinta preta no pincel. E no final vai dar tudo certo. É só a gente fazer devagar, com movimentos circulares, para a tinta não ficar parada. Agora eu vou trabalhar a luz. Aqui eu ilumino, vai dar para ver claramente onde eu coloco o branco. Pouca tinta no pincel, pincel pequeno. Eu tomo cuidado para não passar aonde eu coloquei o preto, porque senão ele vai ir pro tom de cinza, né? Então, eu coloco o branco e venho fazendo movimentos circulares. Eu não vou espalhar tanto o branco como eu espalhei o preto. Movimentos menores, mais contidos. Para esse cinto, a gente vai fazer essa luz mais marcada mesmo, tá? Aí, numa área maior, eu faço um movimento de vai e vem maior, mas eu não misturo o branco com o preto. A luz desse cinto, ela é bem marcada mesmo, eu reforço em alguns pontos. Vocês podem perceber que embaixo da manga ali, ó, eu não cheguei até o final, porque tem a sombra. Então, a gente tem sempre que saber até onde levar a luz, né? Senão mistura tudo e fica uma bagunça. Aí, eu faço movimentos menores. E o cinto fica bem marcado assim mesmo. Aqui eu já terminei de iluminar o cinto. Aí, eu venho com o pincel filete e faço umas bolinhas mesmo, um círculo. Porque esses vão ser os furinhos do cinto. A gente faz pequenos círculos ali, preenchido com preto. A gente vai preencher esse círculo. E aí, eu venho com o branco, pra gente iluminar em torno, né? Pra ele dar profundidade. Eu não vou iluminar o círculo todo, eu escolho só um lado, ali onde o lado tá com a luz, né? E faço ali só uma meia lua com o branco.
Dou uma esfumadinha pro branco não ficar tão marcado, tão parado. Então, isso vai dar profundidade a esse furinho do cinto. E o cinto fica assim, os furinhos bem marcados. Aí, eu sempre retoco, né, em torno da fivela. Em todos os lugares onde eu coloquei o preto, eu retoco. E o branco também, tá? Pouca tinta no pincel, movimentos bem leves, não colocar o peso do braço na pintura, tá? É só a ponta da cerda do pincel. Essa é uma das partes que eu mais gostei desse projeto, que foi essa bota. Eu pensei em fazer ela escura, mas como o sofá é escuro, ele já tá no escuro, né? Só a luz do abajur, eu decidi fazer ela com siena natural, com sépia, branco e um pouquinho do rústico. Então, eu venho preenchendo, eu diluí bastante o siena natural. Ele não ficou naquele ponto tão aguado, porque senão é perigoso até passar do risco, tá? Naquele ponto mesmo da tinta deslizar bastante e para ficar uma cor, um tomzinho mais claro. Então, eu preencho todo com siena natural. Aqui eu já cobri tudo com siena, essa parte de baixo da bota. A bota não tá completa, porque nem caberia no meu pano, porque esse risco ele é imenso. Então, eu venho com o sépia. O sépia também tá mais diluído, tá? Não tá naquele ponto tão aguado. Tá como se fosse fazer uns cílios ali pra tinta correr bem. Eu escolhi deixar alguns pontos bem marcados com o sépia pra dar aquela impressão de gasto mesmo, de bota velha, sabe? Aí, como tem essa parte da bota que tá por cima, a gente tá fazendo essa parte de baixo. Então, tem uma sombra mais marcada, né? Porque a bota, ela tá dobrada. Da maneira aqui que eu vou colocando o sépia, eu vou fazendo como se fossem manchas mesmo, para dar aquela impressão, como eu já disse, né, de bota bastante usada, bastante gasta. Aí eu tenho uma fita crepe para não deixar a pintura manchar o risco, né, para quando eu tirar a fita tá ali bem certinho. Aí eu vou fazendo pequenas manchas aleatórias, se você quiser fazer só o contorno, tudo bem. Alguns pontos eu retoco com o siena, né? Porque a tinta ficou muito... ela não ficou tão espessa, então a fibra do tecido vai aparecendo. E eu não gosto quando a fibra aparece e acabo cobrindo. Aí eu retoco o sépia nos pontos que eu quero mais profundidade. Trabalhando sempre com a mão bem leve, segurando o peso da mão, né? Pra não espalhar ali bastante o sépia, sempre só com a ponta da cerda do pincel, para ficar mais leve, para não ficar tão pesada a pintura. Aí eu venho com o branco agora, e eu trabalho a luz, né? Vou trabalhando alguns pontos de luz, vou mesclando bem esse branco. Se você quiser ela mais escura, você pode preencher ela toda com sépia, né? E faz a sombra com rústico e com preto, mas eu quis ela mais clara mesmo, acho que vai ficar bem bacana essa bota. Eu venho trabalhando a luz, mesclando bastante o branco. Aí eu aproveito para fazer as dobras da bota. Sempre que eu coloco branco, eu coloco um tom mais escuro para dar profundidade, para dar volume. Então, ali onde o branco ficou mais marcado, eu já trabalhei com sépia nos lugares contrários, né? Aí, eu vou fazer já a parte de cima da bota, já vou preenchendo com siena natural. Aqui eu venho preenchendo e eu escureço ali na beiradinha da bota para dar a sensação de que o pé tá dentro da bota, né? A gente faz aquela curvinha ali. Então, eu escureço e depois eu vou clarear na frente para dar profundidade. Porque senão não parece que o pé tá dentro da bota, né? Parece que a bota tá só na frente. Aí eu venho preenchendo com o siena. Se vocês perceberem esse risco, dá a impressão de como se fosse um babado. Aqui onde essa bota tá dobrada, né? Ela tem as curvas das dobras. Então, eu já vou aproveitando e já vou fazendo. Já vou dando essa profundidade que eu preciso. Então, eu já venho com o sépia e já vou escurecendo alguns pontos. Eu já estou fazendo, trabalhando os dois tons juntos pra gente ganhar tempo, pro vídeo não ficar tão longo.
né? E pro resultado eu acho que fica mais bonito, fica mais natural. Então, na parte mais clara, eu vou preenchendo com o siena para depois trabalhar com o branco. Na parte de profundidade, a gente trabalha com o sépia. Eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo, porque nós temos ainda muita coisa para pintar. Senão o vídeo vai ficar enorme e eu não quero uma quarta parte. Então, eu venho trabalhando os dois tons, sépia e siena, né? E o branco também, eu já vou colocando ali, ó, dá pra perceber bastante, aonde eu quero uma luz. E como eu usei sépia nos lugares de profundidade, eu uso branco para dar luz e para dar volume. Né? Então, ele é a mesma coisa da gente trabalhar um babado, né? Na parte da voltinha do tecido a gente faz mais claro, e aonde o tecido ali aprofunda, onde o cano da bota fica mais fundo, a gente usa o sépia para trabalhar essa profundidade. E eu venho deixando essa sombra bem marcada para dar essa impressão, para dar profundidade, para dar a impressão de mancha mesmo, né? E eu também não me preocupo em ficar alisando demais essa tinta. Eu deixo ela mais grosseira mesmo, inclusive até a luz, porque isso a gente consegue uma textura diferente, né? Do que o tecido da calça, por exemplo. Vocês podem perceber que dá a impressão que tá áspero. Eu não coloco a tinta e vou espalhando para até absorver tudo. Eu vou depositando a tinta mesmo e deixando lugares com mais tinta, outros com menos tinta, porque aí a gente consegue ter uma textura nessa bota. Aí eu venho trabalhando a luz ali na dobra, né? Para dar volume. E nessa bordinha da bota também, onde ela tá dobrada. Olha que eu não coloco a luz onde tem o sépia. Eu reforço alguns pontos, eu nem lavo o pincel, tá? Porque aí a gente vai tendo manchas diferentes, vai dar um acabamento diferente para essa bota. Agora eu reforço o vinho. Eu vou reforçar a sombra do vinho agora, ali onde a calça entra dentro da bota. Eu venho com o pincel com a cerda menor, né? Com pouca tinta. Eu reforço bastante. Com cuidado para não manchar essa bota, né? Respeitando ali os espaços com sombra e luz, que nós já trabalhamos essa calça. Essa outra bota eu fiz da mesma forma. Eu não vou deixar o passo a passo completo, porque a gente ainda tem muita coisa pela frente, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas é da mesma forma, usando o siena, o sépia, em alguns pontos eu usei o rústico. Nos pontos de maior sombra, ou se você quiser uma mancha maior também. Aqui eu dei uma agilizada no vídeo, mas dá pra perceber aonde eu fui colocando aí o sépia e o siena, o branco. É só pra gente ganhar tempo mesmo. Sempre trabalhando com um pincel pequeno, né? Pouca tinta no pincel. Sempre esfumando, mas não desaparecendo com o tom, não mesclando os dois tons, né? A gente deixa bem marcado nessas botas luz e sombra. E as botas ficaram assim. Esse cartão da frente, eu usei o branco e eu usei um pouquinho do caramelo para dar um tom avermelhado, né? E um pouquinho do caque ali no meio dele. Aí eu já comecei com o copo do McDonald's e as mesmas cores da batata, né? O vermelho vivo, o vermelho profundo. Com um pincel pequeno, né? E pouca tinta no pincel, eu começo com o vermelho vivo. E eu vou fazendo essa parte baixo do copo, tomando cuidado, porque aí tem um pedaço do M, né? Então, eu venho com o vermelho vivo e sombreio com o vermelho profundo,
Caso você não tenha um vermelho profundo, você pode usar o vermelho escarlate, você pode usar até mesmo um pouquinho do vinho, bem pouquinho mesmo, que dá um efeito bacana também. E atrás, que esse copo o cartão tá encostado no copo, né? Então, atrás ali, do lado desse cartão, tem uma sombra. Aí você pode trabalhar a sombra ali também. Eu dei uma acelerada no vídeo, para que ele não fique muito repetitivo, né? Que são as mesmas cores e a forma de pintar é a mesma. É sempre respeitando o risco e trabalhando luz e sombra. Então, aí eu já terminei com o vermelho, né? E nós vamos fazer a parte de cima do copo. Aí eu venho com o branco, o pincel pequeno também, né? Respeitando ali o risco, esse pedaço do M, essa perninha do M que tem aí. Eu venho preenchendo com o branco, tomando cuidado com o risco, né? Com essa perninha do M. Só tem parte desse M aí. Aí tem esse cartão na frente e nós vamos trabalhar a sombra também, né? Então eu venho com o branco, esfumando bastante, preenchendo toda a fibra do tecido. E eu vou trabalhar a sombra com cinza. Eu venho colocando alguns lugares onde eu quero a sombra mais marcada, né? Sempre em movimentos circulares. Eu já aproveitei que o pincel tá sujo com cinza e já fiz a marcação na tampinha lá em cima, né? Já fiz as sombras necessárias. E aí eu tô esfumando, mesclando a sombra com o branco e reforçando a luz em alguns pontos. Então eu retoco principalmente essa rente à tampa, essa sombra, né? E venho com o branco preenchendo a tampinha. E fica bem marcado assim mesmo. Nós pintamos aí também o canudo de branco, né? E a gente faz uma sombra ali onde o canudo entra no copinho com cinza. Uma sombra bem pequena, discreta. E na borda também nós fazemos uma sombra. Com o vermelho vivo, o mesmo vermelho que eu usei para preencher a parte mais clara do copo, eu faço uma listra nesse canudinho. E o canudo fica assim. Agora eu começo a preencher essa parte do abajur, essa parte de baixo do abajur. Eu uso a cor tijolo. Caso você não tenha, você pode usar o caramelo ou fazer de outra cor, o laranja, o cenoura. Caso você não tenha nenhuma dessas cores, você pode trabalhar com cerâmica também, que fica bom. Ele só vai ficar mais escuro, mas é só trabalhar mais a parte da luz. Aí eu vou preenchendo todo o espaço com a cor tijolo. Eu tô usando o pincel pequeno, pouca tinta no pincel, e vou preenchendo, cobrindo bem a parte do tecido. Primeiro eu faço como se fosse um contorno, porque pra mim fica mais fácil. E eu não sinto tanto medo de acaba passando ali do risco e estragando o projeto. Então eu faço como um contorno primeiro, depois eu vou preenchendo pequenas áreas. Percebam que eu pintei o abajur, mas eu não pintei todo o espaço que tem entre o braço dele e o braço da poltrona, porque ali é sépia, né? É o fundo da pintura. Então eu venho fazendo uma sombra. Eu uso um pouquinho da cor cerâmica. Se você não tiver o cerâmica, você pode usar um pouquinho do sépia, que vai dar um resultado bom também. Essa parte do abajur, eu faço ela mais escura, ela fica mais escura, né? E em torno do braço dele, da manga da roupa dele, que vai até em cima, eu também escureço. E em torno do copo. Porque, como eu disse anteriormente, se tem algo na frente, né, o que está atrás dessa imagem vai ter uma sombra. A gente faz com muito cuidado, pincel pequeno, pouca tinta no pincel,
pra gente não atrapalhar o risco aí, não pintar em lugar errado. Esse contorno eu faço ele com a mão bem leve, eu não aperto a cerda na pintura, só na hora de esfumar que eu coloco um pouquinho de peso na mão. Agora eu venho trabalhando com branco, para iluminar esse abajur. Deposito o branco e esfumo bastante. O branco não vai ficar tão marcado, vai ficar apenas como se fosse um reflexo ali da lâmpada. Na parte de cima aí também, né? E trabalhando movimentos circulares. E depois de iluminar, o abajur fica assim. Agora, eu já começo preenchendo o cabelo dele, aquele topete embaixo do gorro. Eu comecei com o cinza. Aí eu já preenchi o topete e também a sobrancelha. Eu preenchi com o cinza, né, como eu havia dito, e vim puxando mechas no branco. Porque eu quis fazer o cabelo dele mais branco, apenas com aquela sombra assim. Eu usei o branco, eu diluí bastante o branco com água mesmo, não usei diluente. Para fazer a sobrancelha, eu usei um pincel menor, o branco bem diluído, como eu disse, né? E perceba que eu faço de forma bem grosseira, porque o Papai Noel ele não tem a sobrancelha alinhadinha, né? Então, é para ficar de uma forma mais grosseira mesmo, essa foi a minha intenção. Então, eu faço, eu puxo fios de cima para baixo, de baixo para cima, para ficar bem desorganizado mesmo. O topete eu faço da mesma forma, né? Eu uso um pincel menor e eu retoco várias vezes até ficar do tom que eu quero. E eu puxo fios de cima para baixo, de baixo para cima. Ele não tem uma ordem só. Eu gosto que fique de forma, dessa impressão de desorganizado, de forma grosseira mesmo. Eu fiz esse topete do Papai Noel. Eu deixo alguns fios mais longos que os outros, algumas mechinhas. Agora eu vou começar a fazer o bigode e a barba, né? Então, eu comecei com cinza, da mesma forma que eu fiz sobrancelha e topete. Só que eu quis ele mais escuro. Então, eu faço principalmente próximo ao nariz, a bochecha. Eu usei mais o cinza. Então, eu praticamente preenchi todo o espaço com o cinza. Caso você ache o cinza muito escuro, pode usar o cinza claro. E eu preenchi todo o espaço com o cinza, para depois puxar os fios com o branco. Aí a barba, né, que já começa bem na bochecha dele. Eu já fui esfumando também próximo à boca do Papai Noel. Aí eu preferi já fazer toda a parte da barba, cabelo, embaixo do gorro, e trabalhar todo o cinza e vim trabalhando o branco depois. Eu peguei um pincel maior e vim tomando cuidado para não sujar a pele do Papai Noel de cinza, né? Mas fazendo bem rente mesmo a pintura, para depois, quando a gente vier com o branco, puxando os fios, dar aquele aspecto de raiz mesmo, né? Raiz mais escura do que o restante da barba. Eu peguei um pincel maior e fui trabalhando toda essa parte da barba. Percebam que eu não cobri toda a fibra do tecido. Isso foi proposital para a gente trabalhar com o branco depois, porque a barba dele vai ter fios mais brancos e outros mais escuros. Eu peguei um pincel um pouco menor do que eu trabalhei o cinza, né? E vim ali puxando já os fios do bigode do Papai Noel. Eu usei o pincel virado, né? Caso você tenha medo de trabalhar com um pincel chato, como eu estou trabalhando aí, e quiser trabalhar com um pincel filete, eu te recomendo que faça pequenas áreas, né? Para o cinza não secar totalmente.
Agora, eu começo com o branco de novo, lá em cima, né? Fazendo parte do cabelo e da barba dele, que acaba se misturando aí no desenho. E da mesma forma, tinta de um lado do pincel e a gente vai trabalhando, puxando esses fios para baixo. Acabou o branco, recarrega o pincel de tinta e volta puxando novamente até que fique da maneira que você deseja, né? Eu acelerei o vídeo que da mesma forma que nós fizemos a sobrancelha, o topete, o bigode, vai ser feito toda essa parte de barba, né? Então, eu venho com o pincel chato, com o branco de um lado do pincel e venho puxando mechas, ou fios, da maneira que você preferir. Se quiser trabalhar com filete, você só vai ter um trabalho aí de um tempo maior, né? Mas fica muito bom também. E eu venho fazendo essas mechas. Eu venho puxando essas mechas, deixo mais branco em alguns lugares, né? E vou trabalhando toda essa parte dessa forma. Esse branco, ele tende a ir sumindo no meio desse cinza. Então, a gente volta e retoca. Até mesmo porque ele tá mais diluído, então o tecido vai absorvendo e ele vai ficando bem mais claro. Então, nós voltamos e retocamos até que fique bem marcado os fios, as mechinhas, da maneira que você escolher fazer aí. Percebam que eu faço algumas mechas menores e outras maiores. Eu escolhi fazer assim para dar volume. Caso você queira fazer ela toda de um tamanho só, de um comprimento só, não tem problema. É só ir com o branco de cima até lá embaixo. E eu continuo no mesmo processo, puxando as mechas dessa barba, né? Trabalhando em cima do cinza com o branco e com o pincel reto. E aqui eu vou dando os últimos detalhes na barba. Vou retocando o branco, colocando luz com o branco puro, sem diluir. E venho trabalhando o pincel da mesma forma, pincel em pé, tinta de um lado do pincel. E você vai trabalhando mechas ou fios. Eu começo a trabalhar aqui a luz do abajur com o amarelo cádmio. E eu começo centralizando. Vou espalhando bem. Continuo trabalhando com amarelo. Eu faço uma mancha bem grande nesse abajur. E agora eu começo com o branco. Eu nem limpo o pincel, já pego o branco. E venho trabalhando em cima desse amarelo, mesclando bem os dois tons. Aqui com o amarelo gema, eu fui fazendo uma sombra próxima à mão dele. E eu venho com o branco, clareando. Porque a intenção é deixar mesmo manchado, né? Como se estivesse no escuro, só o abajur ligado. Então, tem partes que ele tem que ficar mais escura e outras que ele tem que ficar mais claro. Aqui eu ilumino essa parte da frente aqui do abajur. Coloco o amarelo cádmio ali próximo ao sanduíche, próximo à barba dele. E venho retocando luz. Ilumino bastante essa parte de cima aí do abajur. Deixo ela bem clara. E vou retocando todo ele com o amarelo canário, com o amarelo cádmio e alguns pontos com o amarelo gema. Faço essa parte dentro aí do abajur com o amarelo canário. Eu venho depositando o amarelo e já venho com o branco. Ilumino essa parte da frente, né? Pra gente fazer uma certa divisão ali. Com o amarelo cádmio, eu faço uma sombra. Aqui eu retoco uma parte que tá ali sem tinta, eu trabalhei o fundo com sépia. Vim diluindo sépia. E eu retoco essa parte aí, ó. Eu pinto essa parte com sépia, pincel bem pequenininho.
eu venho trabalhando o sépia. Eu fiz todo o fundo com o sépia diluído. Próximo ao abajur, eu trabalhei mais o branco. Eu fiz alguns pontos de luz com o branco. Aí, com o pincel sujo de branco, eu venho iluminando essa parte com sépia, ó, a mão bem leve, pegando bem em cima do pincel. E venho, como a luz tá ligada do abajur, né, essa parte tem que ficar mais clara. Então, eu venho com movimentos circulares, não movimentos muito rápidos, só para dar uma luz bem clarinha, bem discreta. Faço isso na parte de cima do abajur também. Eu tive um problema com o meu celular e eu acabei perdendo algumas partes desse passo a passo dessa pintura. O fundo dessa pintura, todo é feito no sépia diluído. Eu trabalhei com um pincel pituá. Eu quis essa impressão de algumas partes mais manchadas, né? Porque tem a luz do abajur, então alguns pontos eu quis deixar mais escuro. Então, depois de seco, eu retoquei aonde eu queria mais escuro. Eu retoquei com sépia puro. Pouca tinta no pincel. Aqui é da mesma forma da caixinha da batata, né? Acho que é no segundo vídeo que tem o M da caixinha da batata. Aqui eu escrevi para Noel, mão livre mesmo. Aqui nessa mesinha eu usei as cores castanho claro, camurça, marrom e aqui, ó, bem pouquinho de preto, tá? Em alguns pontos branco. Aqui também eu deixei mais escuro. Essa poltrona dele, eu usei o verde pântano, verde musgo e o branco. E esses lugares que tem mais sombra, aqui, eu usei preto. Aqui eu usei preto, aqui também eu usei preto. Aqui embaixo aqui da roupa dele também. Aí aqui eu fiz essa linha como se fosse aquela costura da poltrona. Eu peguei o pincel reto, o pincel chato, né? E eu trabalho assim, ó. Coloco, esse pincel tá com a cerda comprida. Eu gosto de usar mais quando a cerda tá mais curtinha. Então, esse é um pincel que eu uso bastante. Ele tá bem velhinho. Aí, eu venho com o branco e faço assim. Venho com a mão bem leve, bem reta, tá? E venho fazendo assim, ó. Aí, aqui embaixo, eu usei um pouquinho de preto pra dar profundidade, né? Aqui também eu usei branco, ó. Se você não quiser usar o branco direto, você pode usar o erva doce. Depois, você faz alguns pontos com o branco, pra dar uma luz maior, né? E aqui, essa parte aqui eu preenchi com cinza. Aí, eu pego o pincel pituá, vou na tinta branca, pego um pouquinho, espalho aqui no pratinho pra tirar o excesso. Aí, eu venho fazendo esses movimentos aqui, ó. Mas eu não vou deixar ele retinho, eu vou um pouquinho em cima do vermelho, ó. Volto lá, faço o mesmo movimento. Aqui também, vim com cinza, e agora eu venho com o branco. E vou fazendo essas batidinhas. E na manga do casaco dele, da mesma forma. Eu pego o pincel, molho na tinta, tiro o excesso no pratinho. Se você ainda quiser tirar um pouquinho no paninho, aí volta aqui, ó. Aí eu não vou fazer retinho, eu vou pra cima do vermelho, né, pra fazer essa pluminha que tem aqui na roupa dele. E você repete esse processo várias e várias vezes. Eu perdi esse vídeo, que eu fiz o passo a passo dessa manga, do gorro. Tem a outra manga dele aqui também.
Só toma cuidado pra não bater muito fora, né? Porque senão vai ficar muito desproporcional essa parte que tem essa pelucinha aqui da manga. Então, vai batendo. Aí, depois, você pode pegar um pincel filete. Esse que tem a cerda um pouquinho maior. E vem com o branco, que tá bem diluído. E você pode ir fazendo... Você pode ir fazendo pelinhos. E volta, recarrega o pincel. Aqui também, ó. Todas as minhas pinturas, depois que estão secas, eu volto e retoco a luz em algumas, né? Essa barba dele mesmo, ela ficou muito para um lado. E eu volto retocando aqui alguns pontos. O branco tá bem diluído. Então, eu volto aqui trabalhando alguns pontos da barba. E eu deixo ele mais grosseiro mesmo, porque eu tenho impressão de textura, né? Se você quiser ela mais chapadinha e tudo, é só trabalhar com menos tinta. Ou faz ela toda branca e só pequenas nuances ali cinza. Eu acho que deu para compreender, mas de qualquer forma, nós vamos fazer outro Papai Noel também. E aí a gente trabalha melhor, de uma forma mais clara, essa parte da roupa do Noel, tá? Eu peço desculpas a vocês, mas foi um problema que saiu do meu controle. Eu perdi muita coisa do celular. Perdi essa parte do dourado, mas como tem outro vídeo do Papai Noel, a gente refaz e vai dar pra entender certinho. Eu agradeço vocês que me acompanharam até aqui, muito obrigada a todo mundo que estava me perguntando da parte 3, desculpa pela demora. E é isso, eu peço que você se inscreva no canal, tem o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Peço que deixe um like no vídeo, que compartilhe esse vídeo com alguém, isso me ajuda bastante na divulgação do meu trabalho.